Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Destravando a Coluna. Meu nome é Guilherme Costa, ortopedista especialista em coluna. Meu objetivo neste canal é destravar as dúvidas que vocês têm sobre os problemas da coluna. Nesse episódio vou fazer um pouco diferente. Selecionamos 8 das perguntas que são mais comuns enviadas por vocês para a gente fazer um jogo mais rápido, um bate-bola sobre essas dúvidas mais comuns. Sem mais delongas, vamos para as perguntas. Primeira pergunta: toda dor nas costas significa que eu tenho hérnia de disco? Não, nem toda dor nas costas é causada por hérnia de disco. As hérnias de disco, de forma geral, elas são as causas mais temidas, a causa mais comum de forma geral. Mas as dores na coluna, de forma geral, mais comum tem relação com patologias musculares, contratura muscular. Mas nós temos alterações de artrose, desgastes da parte da coluna e outras alterações posturais que também podem contribuir para essa dor. Então, hérnias de disco não são as causas mais comuns de dores nas costas. Vamos para a segunda pergunta. Qual exame é melhor para avaliar problemas na coluna? Radiografia, tomografia ou ressonância magnética? Essa também é uma pergunta bastante frequente. Depende bastante do que você quer avaliar. A radiografia é o melhor exame para avaliar alinhamento da coluna. Então, em casos de cifose, daquela corcunda ou de escoliose, a radiografia é o exame de escolha. A tomografia é o melhor exame para avaliar a parte óssea, situações como fraturas da coluna. E a ressonância é o melhor exame para a avaliação de situações de desgastes, hérnias de disco, onde nós vamos avaliar as estruturas moles. Então, cada exame tem o seu melhor resultado. De forma geral, para você ter o melhor exame em si, você tem que entender qual é a sua suspeita para aí sim solicitar o exame mais direcionado. Tá beleza? Vamos para a próxima pergunta. Terceira pergunta: dor que desce para a perna é sempre causada pelo nervo ciático? Isso também é uma coisa muito comum de ser confundida pelos pacientes. Nem toda dor que irradia para a perna é causada por compressão do nervo ciático. Algumas dores que irradiam para a região do glúteo, posterior da coxa, muitas vezes podem estar associadas à parte muscular, tanto do quadrado lombar como musculatura glútea, ou eventualmente uma compressão do nervo ciático no trajeto, passando pelo meio do nervo do músculo piriforme. Isso, de forma geral, também causa sintomas similares à compressão das raízes neurológicas, das raízes nervosas na parte da coluna lombar. Então, nem toda dor que irradia para a perna é por conta do nervo ciático, mas obviamente que essa é uma situação muito comum e a mais temida, e por isso é uma das causas mais comuns da procura dos pacientes no nosso consultório. Quarta pergunta: quem tem hérnia de disco obrigatoriamente vai precisar de cirurgia algum dia? Outra pergunta muito comum. A resposta para essa pergunta é não. Basicamente, a hérnia de disco ela é uma das alterações que nós temos na parte da coluna. Situações como os desgastes dos discos são muito mais comuns do que a hérnia propriamente dita. Agora, a hérnia de disco ela pode muitas vezes ser reabsorvida, ela pode se resolver espontaneamente com um tratamento adequado, com indicação, fisioterapia, reabilitação, fortalecimento e de forma geral. A gente fala que esse tipo de lesão se resolvendo, ele não vai ser necessário cirurgia. Hérnia de disco, de forma geral, uma faixa de mais ou menos 1 a 2% dos pacientes ao longo da vida podem acabar necessitando de cirurgia de fato. Isso, obviamente, numa falha do tratamento conservador. Tá legal? Próxima pergunta, quinta pergunta. É melhor ficar de repouso ou continuar se movimentando durante uma crise de dor lombar? Essa aqui é um clássico. Quando a gente tem crises de dores nas costas, o repouso absoluto ele é um vilão, ele não ajuda no longo prazo. O que é ideal nesse tipo de situação é você ter um cuidado com as movimentações, evitar esforços excessivos, evitar movimentações bruscas, mas o repouso absoluto nunca é recomendado. Movimentos de alongamento leve, exercícios de fortalecimento para quem já faz com uma carga, uma intensidade um pouco mais reduzida, eles tendem a trazer resultados mais benéficos e ajudam numa recuperação mais rápida, mais acelerada do quadro. Então, repouso absoluto nunca está indicado nesse tipo de situação, desde que você de fato não tenha nenhuma situação traumática, algum outro fator de risco nessa história, tá bom? Sexta pergunta: musculação ajuda ou piora os problemas da coluna? Essa aqui é uma outra pergunta muito clássica. A musculação, ela sempre atua como um fator protetor para a parte da coluna. Quanto mais forte a nossa musculatura, menos carga a gente vai receber na coluna, ou seja, menos sobrecarga mecânica para a progressão do desgaste. Então, os exercícios de fortalecimento muscular, obviamente que sendo bem orientados por um educador físico, eles sempre terão um mecanismo de proteção sobre a parte da coluna. Então, ele vai ser sempre indicado, obviamente que cada um tem a sua particularidade, cada paciente pode ter ali uma orientação específica de eventuais restrições pontuais, mas o fortalecimento ele é sempre um mecanismo de ajuda, de proteção no longo prazo. Sétima pergunta:
Qual é o principal sinal de alerta que indica que uma dor nas costas precisa ser avaliada rapidamente por um especialista? Essa também é uma ótima pergunta. Basicamente, quando a gente pensa em sinal de alerta, nós falamos que a gente chamamos de red flags ou bandeiras vermelhas, que são realmente os pontos de atenção que tem que fazer as pessoas procurarem um especialista. Então, vamos lá, alguns desses pontos. Se você tem dor associado à irradiação, com fraqueza, ou para os braços ou para as pernas, isso é um primeiro sinal de alarme. Se você tem dor associado a um trauma na coluna, também é um sinal de alarme, pois você pode ter tido alguma fratura. Se você sente dor associado a febre, perda de peso, isso também é um sinal de alarme. Se você sente uma dor que não melhora com o tratamento por mais do que 3 meses, isso também é um sinal de alarme. E se você tem dor associada à alteração do que nós chamamos dos esfínteres, ou você tem alteração na parte de evacuação, ou você tem alteração na parte de micção, de urinar, isso também são sinais de alarme. Na ocorrência de qualquer situações como essa, você obrigatoriamente tem que procurar um especialista com velocidade para conseguir identificar o seu problema e direcionar o tratamento, tá bom? Última pergunta. Existe alguma forma de prevenir o desgaste da coluna com o envelhecimento? Isso também é uma ótima pergunta, muito comum. Prevenção de desgaste é uma situação que a gente fala, o desgaste ele sempre vai acontecer com o envelhecimento, não tem como você não ter desgaste. Nosso objetivo com os tratamentos da coluna é fazer com que o desgaste aconteça de uma velocidade dentro da normalidade, de uma velocidade prevista para o envelhecimento natural. Basicamente, quando a gente pensa nesse tipo de situação, correções posturais, movimentações com cuidado, evitar tabagismo, má postura, sedentarismo, são todas medidas que ajudam a prevenir a questão de dores. Mas o que de fato ajuda no longo prazo é um bom fortalecimento da musculatura. Quanto mais forte a musculatura, menos sobrecarga na coluna, e quanto menos sobrecarga, menos esse desgaste acelera. Logo, você deixa esse desgaste simplesmente acontecer na velocidade natural do envelhecimento. E outra coisa que é importante lembrar, desgaste natural do envelhecimento que acontece de uma forma normal, de forma geral, não estão associadas às dores, pois são situações onde a gente vai ter uma adaptação, nosso corpo vai se acostumando. Então, prevenção do desgaste, fortalecimento muscular, mas evitar que o desgaste aconteça, isso nunca vai acontecer. Essas foram as perguntas, um estilo um pouco diferente aí das perguntas e respostas. Se vocês gostaram, nos avisem, deixem seu like. Se vocês tiverem dúvidas e quiserem enviar para o canal, enviem para o WhatsApp, DDD número 11 949388470 ou para o Instagram, @drguilherme_costa, enviando a sua pergunta em texto ou vídeo, gravando de locais silenciosos, informando o nome de vocês e a cidade de onde estão falando. Nos vemos em breve. Até mais!